Aqui a gente tem uma marcação de fundo simples, tá? Com stop curto, tá? Então, novamente, a gente tem aqui o mercado caindo, tá? E aqui uma confusão, tá? Que não dá muito para entender muita coisa aqui. Mas veja, trader, o que é a observação? A gente tem um fundo aqui, tá? A gente já tem um fundo aqui e o mercado volta lá de novo, tá? E não consegue ficar abaixo disso aqui. E aí nesse ponto aqui é bem interessante frisar, nesse ponto aqui ele faz um fundo e depois ele faz um fundo maior e eu faço essa marcação aqui, tá? E aí eu tenho uma entrada, tá? Um candle mais de força, eu sempre espero o gatilho. Então nesse caso foi esse candle aqui no segundo toque, tá? A gente tem uma entrada aqui, pronto, acabou. É um stop muito curto aqui, ó, tá vendo? Stopzinho curtinho, 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 tá? E o alvo aí, você pode estar fazendo as parciais, né, para levar o alvo pro mais longo. Todo rompimento, trader, de fundo ou todo fundo duplo, que foi nesse caso aqui, a gente tem meio que um fundo duplo aqui. O primeiro alvo é sempre ele vai buscar os últimos topos, né, da resistência. Ó. Então a gente tem aqui os últimos topos aqui. Eu vejo que ele já sentiu quando chegou aqui, tá? Então é bom ficar bastante atento a esses detalhes também. Marcação de fundo maior, simples, com stop curto 2, tá? Aqui é um outro exemplo também, a mesma coisa, tá vendo? Ó, você vê que é o mesmo padrão, trader, ó, mesmo padrão aqui. Aconteceu a mesma coisa aqui de uma forma diferente, num mercado diferente, mas o padrão é o mesmo. Ó, o mercado faz um fundo numa região de suporte, mas ele tem um fundo aqui atrás de novo, tá? E aí ele faz outro fundo aqui, aqui eu tenho um candle mais convicto, ó, mais convicto, mais bonito. Nesse caso eu fiz a entrada nesse candle aqui, tá? Porque ele rompeu esse fundinho aqui, tá? Rompeu esse fundinho aqui. E eu sabia que os stops das pessoas que venderam aqui, tá? E não conseguiram manter abaixo desse aqui, estão aqui. Então aí o mercado, ele tende a puxar mais forte, porque os stops dos vendidos estão aqui. Isso é uma coisa mais técnica, tá? Mas o padrão é o mesmo aqui, tá vendo? Ó, fundo, e aqui a gente tem ali já um fundo anterior ali segurando, que segurou o mercado, tá? Marcação de fundo maior, tá? 3 aqui, tá? Com mais stop curto. Nesse caso aqui de uma forma mais seca, né? O mercado cai forte, faz um fundo aqui e depois ele não consegue ultrapassar essa linha aqui. Você lembra que tem um setup lá de rompimento disso daqui? Então ele não consegue passar. Então a partir do momento que ele não consegue passar, fazendo, tá? Um fundo maior, eu tenho um gatilho de entrada, tá? Nesse caso aqui eu tive esse cara aqui, ó, tá? Esse candle aqui, tá? Que foi um candle com mais força aí. Você vê que depois dele o mercado ali resistiu bravamente para depois ir, tá? E os índices sempre dando aquela beliscada, ó. Deu uma beliscada aqui, deu uma beliscada aqui, que é a famosa violinada. Então tem muita gente colocando em stop. Ah, eu quero pegar esse stopzinho curto, sabe? Aquela coisinha que eu falei para você não fazer, pensar como trader profissional, tá vendo? Ó, stopzinho curto aqui tomou. Então é mais fácil colocar o stop em uma posição técnica, ou seja, qual foi o último fundo aqui depois desse fundo aqui? Esse aqui, ó, tá? Então ele tem que ser preservado. Se perder ele, obviamente não vai ter, não tem trade aqui. Então não perdendo ele, tá? E a gente tem acumulação aqui também, ó, tá vendo? Ó, de mais de 4 candles também, o que reforça, tá? Aquela mesma situação. E aí a gente tem a entrada, tá? Depois de um gatilho mais forte aqui, que foi esse candle aqui, tá? Aqui, ó, marcação, tá? Aqui a continuação do trade, tá? Por um ângulo